Salve, salve, Taurum aqui mais uma vez. Hoje eu queria conversar de algo um pouco mais descontraído, mas ao mesmo tempo muito importante. Eu não vou fazer aqui um tutorial de como criar algo, mas sim como você copiar algo. Quando a gente está começando a produzir, você não consegue criar tudo do zero. Cada melodiazinha, o kick, o bass e tudo, você vai atrás de samples. Normalmente, os samples você encontra pesquisando na internet. O objetivo da minha aula hoje é te mostrar os elementos existentes ou mais comuns dentro da música eletrônica, e aí você vai conseguir utilizar uma track de referência para saber o que teu artista favorito coloca em determinados momentos da música. O intuito é, quando você pegar uma track e colocar no seu projeto como uma referência, você saiba pesquisar o que o seu artista colocou em determinado momento e você possa pegar, agora nesse momento ele usou esse elemento, então eu vou pesquisar. Pode ser um sample, pode ser um preset, e quando você estiver mais avançado na produção, vai ser sim a sua própria síntese, você vai ter ideia de como produzir determinado elemento. Então vamos lá. Aqui eu separei alguns dos principais elementos que a gente encontra aí na música eletrônica. No meu caso eu foquei mais no Psytrance, mas isso não impede que você produza outras linhas de som, eu só vou dar uma base, ok? E eu vou começar pelos elementos mais importantes, que são da bateria. Para a gente conhecer melhor uma bateria, nada melhor do que realmente ver uma bateria. E é assim, qual o elemento que a gente mais ouve? Bass drum, ou seja, o nosso kick que a gente conhece. Normalmente a gente ouve ele dessa forma. Ele é o cara que bate o tempo todo, que é o que faz o nosso corpo balançar. E o kick é legal, que eu quero que você repare em tudo que eu for falando. Cada vez que eu mostrar um som, repare a faixa de frequência que ele fala. Se ele é mais grave, mais agudo, se ele tem um buraco aqui nos médios. Por que isso aqui é importante? Quando você estiver produzindo uma música, você vai saber que tipo de elemento você precisa com base na sua faixa de frequência que vai estar lendo o seu som. Por exemplo, se a música está muito magrinha, está muito opaca, se ela tem grave demais, isso é bem importante. Você vai saber que elemento usar ou que elemento retirar. No nosso caso, kick aqui todo mundo conhece, mas existe uma grande confusão que a turma faz, que são nos hi-hats. O que é o hi-hat? Quando esses dois pratos aqui estão fechados, nós chamamos de closed hat. Quando nós abrimos o pé, tiramos o pé ali debaixo do hi-hat, ele vira o open hat. E quando a gente está falando de pratos de ataque, nós temos normalmente o crash, que é aquele cara que marca bem o tempo, todo o início de frase, faz aquele psh, ou melhor vocês ouvirem daqui. Normalmente os crashes eles são atingidos pela baqueta, com a lateral da baqueta, para ele fazer o maior barulho o mais longo possível. Porém, tem ali do lado direito em cima o ride cymbal, que é como se fosse uma condução. Ela normalmente entra no mesmo ponto que os hi-hats, só que de uma forma sonora bem diferente. Vamos ouvir. O que é o legal dessas diferenças de pratos que eu mostrei para vocês? Vamos ver agora como é as frequências de cada um. O closed hat normalmente a gente ouve ele mais contínuo, muito mais vezes na música. O open hat normalmente funciona para ir no contratempo do kick, tipo tum tss, tum tss, tum tss, tum tss. Vamos ouvir o open. Repare que o closed hat é muito mais agudinho aqui,
E o open hat ele é muito mais encorpado, mais longo. Isso é bem legal de sacar porque depois a gente vai ouvir a música de uma referência. O crash, muito mais força em frequências agudas. O ride também nem se fala. Por que eu gosto de mostrar a faixa de frequência? Imagina tudo isso aqui rolando junto ao mesmo tempo. A bagunça que pode virar a sua mix. Às vezes, se você tocar tudo junto, ninguém vai conseguir ouvir absolutamente nada do que você pretende mostrar. Então, o equilíbrio das frequências do que cada um desses elementos falam vai contar muito lá na frente. Lembre-se disso, você nunca vai esquecer de mim por causa disso. Vamos ao próximo elemento que é muito utilizado, que é a snare. A snare a gente chama em português de caixa. Normalmente você ouve ela dessa forma. E para substituir ela também é possível usar o clap, que é a batida de palmas. Mas vamos ver as frequências agora da snare aqui. Repare que a snare ela tem muito mais frequências médias e ela não competiria tanto nessa parte mais aguda aqui com os pratos. Isso é muito interessante porque você tem uma gama aqui de frequências muito mais utilizadas, vamos dizer assim, ela fica muito mais equilibrado. Enquanto a snare fala em períodos mais médios, você tem o teu open hat falando mais agudo. Depois vocês vão aprender, inclusive na minha aula de bateria, eu falo sobre o equilíbrio dos elementos da bateria em um único momento, tocando junto ou não. Vamos para o próximo elemento aqui, que são os shakers. O que é um shaker? Normalmente a gente ouve o shaker como se fosse algumas cabaças com algo dentro que faz um chocalho, certo? Não é tão utilizado assim a todo momento, mas serve como um bom acompanhamento quando se trata de uma repetição bem contínua. Então isso aqui como um preenchimento da bateria é algo bem interessante. E a gente também tem o tamborim, que para nós aqui é o pandeiro. Por último, nós temos o tom-tom, que normalmente numa virada de bateria, o batera utiliza esses tons para fazer algo diferente. São mais graves do que a snare, mas menos graves do que o bass drum, do que o kick. Então normalmente você ouve aquelas viradas. Normalmente isso é feito aqui e ele soa dessa forma. Mudando aqui a imagem para vocês, reparem que o tom bate de forma muito parecida com o kick, em áreas muito parecidas. Então raramente você vai ver um tom tocando simultaneamente a um kick, para evitar que frequências graves se somem demais. Isso não quer dizer que não pode. Não quer dizer que não pode. É só um alerta para a gente evitar muita frequência falando simultaneamente e virar tudo aquela bagunça, virar uma salada. Saindo da área de bateria, vamos começar na área dos elementos que são melódicos, que você normalmente tem a música como algo bem mais marcante, que são rítmicos e que você consegue lembrar da música a partir deles. É muito legal você saber, principalmente dentro do Psytrance, a diferença entre um stab, um pluck, um laser e um squelch. Esses elementos eles são muito utilizados como um acompanhamento de um elemento que lidera a música. Então vamos ouvir aqui primeiro o stab. Repare que o stab, olhando para ele, ele não é um elemento que começa de forma muito agressiva, de forma percussiva, vamos chamar assim, como se fosse um impacto.
ele começa leve, aumenta vagarosamente ali o volume dele, depois ele se mantém durante um tempo em volume padrão e depois ele desce repentinamente. Pode ver aqui que esse é um formato. E ele tem preenchimentos muito mais médios, ó. Então isso aqui normalmente, quando você tem algo muito agudo rolando no meio da música, você pode utilizar isso aqui para preencher frequências mais médias para deixar a música um pouco mais gorda. Vamos para o pluck. Repare que o pluck aqui nesse caso, ele é sim mais agressivo, ele é mais percussivo, ele tem um toque mais rápido. Agora, o que eu gosto de indagar as pessoas? Se o pluck fosse mais longo e ao mesmo tempo ele tivesse esse início dele aqui falando de forma menos agressiva, ele se tornaria um stab. Então a diferença de um pluck e um stab é a força do impacto dele. Ok? Deixa eu só reduzir aqui a velocidade dele novamente para ele ficar natural. Pronto. O que é o laser? O laser normalmente é quando passa uma frequência do agudo para o grave muito rápido. Ó. E eu gosto de observar esse movimento do agudo para o grave nas frequências dele aqui do próprio sample. Então repare que você mal consegue ver aqui a vibração do som. Então olha que legal. Quanto mais rápido vibra, mais agudo é. Quanto mais lento vibra, mais grave fica. Então ele passa aqui do agudo para o médio muito rápido. Ó. Você consegue até reparar aqui que ele começa do agudo e depois ele fica médio. Isso é um laser. Falando de um dos elementos mais usados, vamos dizer assim, no Psytrance, são os squelches, ou zap, ou borracha. Repare que ele é muito parecido com o laser. E fora isso, nós temos aí algo que começa a mudar um pouco da característica de um synth, de algo sintetizado, para um acorde. Quando você fala de arpejo, você sabe que, imagina o violão, você sabe que cada corda está sendo tocada uma por vez. São várias notas tocadas, uma seguida da outra, uma de cada vez. Um acorde normalmente são 3, 5 cordas tocadas simultaneamente, ou 5 notas tocadas simultaneamente. Escute. Se eu transformar isso aqui num loop e deixar ele contínuo, repare que eu tenho vários sons simultâneos. E para um arpejo, que é uma nota tocada de cada vez, ela soa mais ou menos assim. Várias notinhas, pam, bam, 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 tocada de forma separada. E aqui eu gosto de dar uma bugada na cabeça das pessoas e ao mesmo tempo sanar essa dúvida que acontece muito. Qual que é a diferença de um arpejo para um acorde, para um squelch, para um laser, para um pluck ou para um lead? Eu gosto de falar sobre isso porque é uma questão de conceito. Imagine o seguinte, eu tenho o meu kick batendo junto com o meu baixo lá, pam, bam, 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 direto. E eu tenho única e exclusivamente um squelch. Pam, 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 pam. Nesse momento, o squelch é o que está liderando todo o que envolve a parte harmônica da minha música, a melodia. Pam, 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 pam. Então o squelch passa a ser um lead. Repare agora que aqui nesse lead que eu coloquei aqui nesse synth, eu tenho misturado ali um pouco de stab, um pouco de pluck tocando ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o conjunto de arp,
de squelch, de laser, de pluck, enfim, podem formar sim um lead. E por que isso é legal você saber? Se você está fazendo uma collab com um amigo, poxa cara, esse ARP está muito baixo comparado com o lead. Seria esse o caso? Eu quase não ouvi aqui o ARP, então eu baixaria o volume disso aqui para poder ouvir os dois. Ou vamos fazer diferente. Enquanto o meu squelch aqui está falando, minha borrachinha está falando, eu tenho o ARP falando. Então, nesse caso, às vezes eu não quero falar que poxa, esse ARP está muito baixo. Posso falar, poxa, o lead está baixo comparado com o meu squelch. Tudo que está liderando, eu posso chamar de lead quando se trata de algo melódico. Mas, se eu tenho, por exemplo, um ARP rolando com um squelch, com um pluck e um stab, eu tenho que definir o que está liderando. Eu posso falar, poxa, esse stabzinho está muito alto, esse pluck está muito alto. Eu consigo me comunicar com outras pessoas de algo que é sonoro. Dar um nome para algo de som é muito difícil, mas assim você passa a se comunicar com as pessoas. Passando aqui para um próximo ponto, vamos para a ambiência. Eu adoro isso aqui porque a ambiência, não que a melodia, os ARPs, eles não deixem de fazer isso, mas eu gosto muito do conceito sobre o pad, atmosfera e textura, porque você consegue colocar a cabeça do ouvinte exatamente onde você quer. Vamos começar pelo pad. Repara que o pad ele não é nada agressivo, ele começa de forma mais sutil. Normalmente você ouve um pad começando assim. De forma bem tranquila, bem lenta. Nesse caso aqui o pad ele é um acorde, ele tem várias notas sendo tocadas simultaneamente, formando um acorde, tá? E aqui ele dá uma determinada sensação. Vamos para a atmosfera. A atmosfera é o lugar, o ambiente que a pessoa está. Nesse caso aqui eu imagino, quem sabe, um pântano com algo borbulhando, algo meio bizarro assim. Então a atmosfera coloca o ouvinte exatamente onde você quer que ele esteja. E a textura é o que define exatamente o que está acontecendo. Eu aqui imagino como se fosse uma corda de violão sendo completamente esticada para tentar arrebentar. Então olha que legal o conceito. Eu estou dentro de um pântano borbulhante com alguém tracionando uma corda de um violão para tentar arrebentar ela. Sendo que o meu pad vai dar a emoção que esse momento está me propondo. E o que é o legal desse exemplo? Esse pad não tem nada a ver com uma atmosfera sombria e muito menos com isso aqui. Então, nesse caso, eu não utilizaria esse pad. Olha que sacada legal. Para você fazer uma música ficar sincronizada com as coisas que estão falando nela, se eu tenho uma atmosfera mais sombria, normalmente eu vou utilizar uma música um pouco mais sombria, uma melodia mais sombria, um pad, pode ser um arpejo um pouco mais denso. Se eu quero colocar uma textura da garganta de um monstro fazendo um som meio louco, eu não vou colocar uma musiquinha, um pad, uma melodia completamente feliz, alegre. Então as coisas começam a sincronizar, você começa a colocar o ouvinte exatamente na história que você quer contar.
sem dizer nenhuma única palavra. É aí que está o bonito da história. Seguindo em frente, eu gosto de falar um pouquinho, coisa rápida aqui, dos SFX, porque eles são o que ajudam na criação de tensão e relaxamento da música. Então nós temos um downlifter, ele é um noise, um barulho, né, que vai descendo. E nós temos um uplifter, que também pode ser chamado de riser, que vai subindo. Você com certeza já ouviu isso aqui em infinitas músicas, pelo fato disso aqui estar subindo e descendo, brincando com a emoção das pessoas. Lembra que eu falei que é muito legal você observar o que cada som fala aqui? Por quê? Observe, por exemplo, essa atmosfera. Ela fala em toda a faixa de frequência. Observe essa textura. Ela fala em frequências mais médias e um pouco agudas. Quando você começa a trabalhar com a produção musical, você começa a equilibrar faixas de frequência. Teu kick bass está rolando no ponto mais grave, mais denso, mais forte, com maior pressão. E a partir dali você começa a introduzir elementos. Alguns elementos são melódicos, alguns elementos são percussivos, alguns elementos pode ser uma textura. Você tenta trabalhar com que todas as faixas de frequência estejam em equilíbrio, ao mesmo tempo evitando que elas se choquem demais entre elas, certo? E que cada elemento possa ser ouvido de forma bem nítida. Você vai contar a sua história da forma mais nítida possível para o seu ouvinte. Então agora a gente vai pegar uma música de um artista que é minha referência, que é o Braincell, e é uma música junto com o Frostbite e o Mono Sapiens, e a gente vai identificar onde está cada um dos elementos de bateria dentro dessa música, onde que está um pad, onde que está uma melodia, um stab, um pluck, seja lá o que for. Vamos lá? Então eu vou abrir aqui, vou encerrar aqui a parte de elementos, vou abrir aqui a música, vou deixar mais embaixo a faixa de frequência para vocês verem que realmente isso aqui fica muito bem preenchido na maior parte do tempo, mesmo tendo preferência em determinados momentos por faixas de frequência. Então vamos começar do início aqui, já vamos direto para o kick bass aqui. Olha só que legal. Logo aqui no início a gente já vê o seguinte, tem o kick e o bass aqui rodando. Por aqui mais ou menos começa um pad de fundo, criando uma melodia, digamos que um pouco densa, sem ficar variando a melodia, mas é uma nota no pad que percorre por todo esse momento. Aqui, depois dessa paradinha do kick bass, ele entra um squelchzinho fazendo pam pam, pam pam, pam pam. E ao mesmo tempo, aqui nesse momento, entra o closed hatch. Aqueles pratinhos fechados da bateria. Vamos ouvir de novo e reobservar isso aqui. O pad está começando. Então veja que legal, esse pad ele tem um acorde que fica o tempo todo ali tocando, 3 notas provavelmente, mais agudo. E logo de acompanhamento você sente uma leve atmosfera mais densa, meio que oscilante assim. E aqui para o final você vê um riser acontecendo, fazendo assim, ó.
o que pode ser também um crash revertido. Olha lá. Vamos a um outro momento da música, que é esse período aqui. Vocês vão reparar que um lead é chamado aqui no início, você vai ter um crash fazendo psh no início, e reparem os elementos que estão rolando aqui. Vamos lá, aqui eu tenho certeza que ficou um pouco mais complicado. Então vamos colocar nome aos bois aí. Aqui nesse início, nesse pequeno pedacinho aqui, a gente tem um período aqui que ele faz o psh, que é o crash. Mas reparem que ao longo disso aqui, ele tem pluck conversando com um leadzinho ali FM. Isso, vamos para a aula de síntese, mas ele faz assim, tchá, 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 pá. É uma conversinha, ó. Legal, né? Eu posso chamar isso aqui de lead. Esse leadzinho, essa conversa dos leads ali, ficaria super compreensível. Repare que aqui eu tenho outro crash. E além desse lead falando aqui, eu quero que vocês reparem no seguinte, aqui tem um riser subindo e a bateria começa a fazer assim ó, na snare. Tá, 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 tá. Repare. Legal, né? Então você repara que aqui tem uma snare, tá rolando o open hat entre um kick e outro. Logicamente que isso não é da noite para o dia que você vai conseguir pegar, tá saindo ouvindo e colocando os elementos. Mas repare que legal, você sabendo o nome dos elementos, vendo as frequências que cada um deles falam, onde que a sua track de referência está trazendo para você que tipo de informação. Minha dica é, abra um projeto do Ableton, coloca ele no mesmo BPM da sua track de referência e começa a copiar tudo que o cara fez. Se você ainda não sabe sintetizar, não sabe criar os sons do zero, simplesmente pegue os samples que você tem na internet ou pegue presets dentro dos sintetizadores que você tem no teu computador e começa a tentar imitar tudo que ele faz. Se aqui eu tenho uma história, eu vou tentar imitar a história, mas tenta copiar ele ao máximo. Porque são vários motivos que isso vai te ajudar. Primeiro, o seu cérebro já vai estar mapeando o que uma track boa, que funciona na pista de dança, porque trata-se disso, como funciona na dança, a gente está falando de música. Então, você está seguindo o exemplo de algo que já funciona na pista. Começa por aí. Seu cérebro já vai começar a mapear isso de forma automática. Outra coisa que é legal, o seu ouvido vai começar a acostumar a como funciona a história, que tipo de elemento tem em cada momento ali, em determinado ponto. Então é muito legal isso daí, porque você vai pegando prática de construção das músicas de uma forma muito automática. Não tão preocupado, meu Deus do céu, eu preciso construir o som assim, assim, assado. Não, isso vai se tornando um hábito muito mais natural, muito mais leve psicologicamente, digamos assim,
e com o tempo você vai conseguir estar criando as músicas, espero que muito parecidas, junto com o seu artista aí, que é a tua referência. Então eu garanto para você, começa do jeito simples, usa sim uma track de referência, coloque ela em primeiro lugar lá em cima e tenta imitar tudo que o cara faz, construa a história. Essa é a primeira dica. A segunda dica é, começou uma música, termina, se vira. Ela mesmo ficando horrível, você terminou. Você sabe o processo de começo, meio e fim. Isso é muito importante. E a última dica é, conforme você for pegando habilidade, no início você vai usar tudo que é sample, vai montando ali, brincando literalmente de quebra-cabeça. Mas com o tempo você vai estar sintetizando uma melodia ou outra, começando a substituir os samples que você tem prontos, que você pegou na tua internet, e você vai estar começando a colocar coisas que você sintetizou, coisas que você criou. Assim, o seu cérebro, seu ouvido, independente do que esteja envolvido, até mesmo o seu coração dentro da música, vai estar começando a criar sua própria característica, sua própria forma de criar o que você cria. Só você vai criar as coisas que você cria. Isso imitando alguém que você segue como referência. Então a minha dica de hoje é essa. Eu sei que é algo simples, mas eu espero que toda e qualquer pessoa que tenha dificuldade de criar algo do zero possa usar isso como uma boa referência. Serviu muito para mim e graças a Deus hoje eu estou conseguindo criar sons que eu nem imaginava que ia conseguir para poder viver disso. Eu espero que você faça o mesmo. Conte comigo para tudo que vocês precisarem e mais uma vez a gente sempre está aí. Um abraço, até mais.